Luís Marques, fiscalista da Ernst Young, é nosso convidado neste jornal. Muito boa tarde. Boa tarde. Para fazer um balanço do que já sabe, agora apresentado por Mário Centeno, tem ou não tem este orçamento uma maior carga fiscal? Boa tarde, antes de mais, e obrigado pelo convite. O orçamento, da forma como está apresentado, vamos assistir a um peso relativo da carga fiscal em face do PIB, ou em função do PIB, à volta dos 35%. Ou seja, continuamos a assistir a uma carga fiscal bastante elevada no panorama nacional, e quando comparamos Portugal com outros países é de facto uma carga fiscal elevada, mas também não creio que o Governo tivesse uma grande margem para se desviar muito desta trajetória que tem sido consistente ao longo dos últimos anos. De subida? De uma carga fiscal elevada, sempre nesta casa entre os 34% e 35% do PIB. O que é que significa para o dia-a-dia das pessoas este peso fiscal? Bom, o Ministro das Finanças hoje, na apresentação da proposta de lei, nas linhas gerais, referiu que de facto o peso da tributação direta, leia-se IRC e IRS, iria reduzir cerca de 100 milhões de euros. Poderá ser verdade, não temos convicção de como as contas foram feitas a esse nível, mas há todo um conjunto de outros tributos que indiretamente a população vai acabar por sofrer na pele, digamos assim, a nível de contribuições especiais, a nível de impostos especiais sobre o consumo, nomeadamente ao nível de alguma tipologia de produtos, por exemplo, as bebidas açucaradas, o tabaco, continua o agravamento na parte dos combustíveis, etc. Portanto, as famílias aí vão sentir que... Mas eu diria que é um sentimento quase que passa um pouco despercebido, porque não é... As pessoas não olham para o seu recibo de salário e veem qualquer adicional de imposto a ser deduzido. Tem a ver com o consumo. E, portanto, E aí está nas mãos das pessoas, consumirem ou não consumirem. Exatamente, mas como há uma previsão de que o consumo até se vai manter e se calhar vai se manter aos mesmos níveis, essa receita tributária acaba por vir por essa via. Em relação ao excedente, nesta apresentação e ao longo dos últimos dias temos sempre dito que isto é um orçamento histórico, temos um excedente, mas esse excedente também é motivo de conversa, porque devíamos ter este excedente ou investir o dinheiro que sobrou. Bom, isto é uma discussão teórica e política ao mesmo tempo. De facto, é de salutar que desde o 25 de abril de 74 seja a primeira vez que um governo se pode gabar de chegar e de apresentar um orçamento com E para que é que serve essa mais-valia de termos um orçamento histórico? Serve para quê? Isto pode servir para várias coisas. O governo, à partida, vai querer investir parte naquilo que é a recapitalização, digamos assim, do Sistema Nacional de Saúde, que aparentemente estaria subcapitalizado em anos anteriores e, portanto, há uma dotação inicial bastante forte, nunca antes vista no Sistema Nacional de Saúde, ou no Serviço Nacional de Saúde, melhor dizendo, mas outras teorias defenderiam que, se calhar, esse excedente poderia ser capitalizado ou investido no setor público, através de capitalizar mais investimento público no país, ou ainda reduzir a dívida pública, que é castradora da capacidade dos recursos financeiros que o Estado tem ao dispor para aplicar nos cidadãos. E porquê, qual seria a vantagem de investir o dinheiro nos serviços públicos, onde as pessoas sentem mais, e não o fazer? Que opção é essa e para onde... O Serviço Nacional de Saúde tem sido alvo de muita pressão ao longo dos últimos meses, e fala-se na falta de profissionais médicos, enfermeiros, equipamentos, e, portanto... Dívida acumulada não exatamente, paga. E, digamos, esta dotação inicial até serve para fazer face a alguma dessa dívida acumulada que está por regularizar. E, naturalmente, há uma necessidade premente, imediata, porque tem a ver com o bem-estar da população e dos cidadãos, e, portanto, um governo que se diz até socialista não pode deixar de cumprir com esse desígnio. Depois há toda uma outra vertente, que é a vertente de dotar a economia de uma capacidade de impulsionar o seu crescimento. Porque há bocado ouvíamos um representante da Iniciativa Liberal a falar que o crescimento ainda é baixo, é um facto, mas que ainda assim continua acima daquilo que é o crescimento médio da zona euro. Portanto, continua a ser um crescimento ainda assim respeitável face àquilo que está previsto no Orçamento de Estado. Ainda que ouvimos hoje que o Banco de Portugal esteja a prever um crescimento ligeiramente inferior, em 0,2, face àquilo que o Governo inscreveu na proposta do Orçamento de Estado. Ontem estávamos a falar das novidades que íamos conhecendo do orçamento antes da apresentação e falávamos sempre de um orçamento com pequenas coisinhas que basicamente depois não se sentia em nada concretamente. Consegue traçar um perfil, olhar para este orçamento e dizer este orçamento tem esta e esta intenção? Consegue fazer isso? Ontem, à noite, quando eu e a minha equipa estávamos a trabalhar no orçamento, falávamos que é um orçamento pouquinho. Porque, de facto, há um conjunto de medidas que se traduzem, por exemplo, ao nível das empresas,
todas as medidas que temos visto, nomeadamente ao nível das alterações que se perspectivam ao nível do Código do IRS, são todas favoráveis. Mas qual é o peso que elas têm? É perfeitamente deficiente, se calhar não vai ter um efeito tão catalisador na economia. Ao nível do IRS, o que vamos ver é, de facto, que as empresas, que as famílias não vão sentir um alívio da carga fiscal. Se calhar, até marginalmente, vão sentir um ligeiro aumento, pelo facto dos escalões serem só atualizados à taxa de 0,3%, que é uma taxa inferior à que se perspectiva ser a taxa de inflação para o próximo ano. Portanto, é um orçamento que tem medidas pontuais, que tem uma mensagem, se calhar, política por trás para dizer que fizemos isto. Por exemplo, a medida de tentar reter os jovens, eu acho que é uma medida positiva. Pode não ser suficiente, mas é positiva, é um sinal que se passa. A tal medida de isentar parcialmente os rendimentos dos jovens à procura do primeiro emprego após a sua formação curricular, entre os 18 e os 26 anos, para ter uma medida que se saúda, mas pode não ser suficiente. E, portanto, se a gente olhar para o orçamento, acho que o denominador comum que a gente pode ver deste orçamento é um orçamento que não mexe muito, não altera substancialmente tudo o que é o panorama fiscal português, e se há uma coisa boa que pode-se tirar daqui é que é um orçamento de estabilidade fiscal, que muitas vezes se queixa que Sim. E por essa via que há sempre uma reforma fiscal cada vez que há um orçamento do Estado. E não é por este orçamento que assistimos a isso. Pois, porque os fiscalistas queixam-se sempre, pelo menos, alguma serenidade, que é para sabermos com o que é que contamos. Os fiscalistas acho que dizem isso porque se fazem eco daquilo que é a intenção, porque nós apoiamos investidores, apoiamos empresas, apoiamos quem está no mercado. E quem está no mercado, quando quer fazer um planeamento de médio e longo prazo, tem alguma dificuldade porque nunca se sabe com o que pode contar. E, portanto, havendo estabilidade, esse objetivo é atingido. E, naturalmente, este orçamento, a esse nível, acho que não pode merecer críticas. E do ponto de vista dos investidores, o que é que diz este orçamento? Diz que Portugal é um país seguro para investir, é um país com a economia a crescer? Eu acho que é um país, e nós na EY até fizemos há pouco tempo um survey sobre o que é que seria o desejo aspiracional do tecido empresarial português, sobre o que é que gostariam de ver contemplado neste Orçamento de Estado. E, de facto, uma das áreas em que os empresários se queixam é que o sistema fiscal português é pouco competitivo quando comparado com outras economias que sejam comparáveis com a economia portuguesa. E este orçamento aí acho que ficou aquém do que podia fazer, ou do que seria admissível fazer, até em função deste excedente orçamental que se fala de dizer. A ambição de que algumas pessoas falam seria nesse sentido? A ambição era tornar a componente fiscal mais atrativa, mais, digamos, eu diria, através do alívio fiscal, para projetar as empresas para terem mais recursos disponíveis para investir na inovação, na internacionalização, na geração de valor, na geração de emprego. E, portanto, as grandes empresas em Portugal queixam-se que, de facto, a fiscalidade tem um peso tremendo na sua linha de resultados, digamos assim. E isso é algo que este orçamento não dá uma resposta. Porque as medidas que vemos até são medidas que apontam mais para as PMEs, que são importantes, sem dúvida, porque o tecido empresarial português caracteriza-se também por muitas PMEs, mas as empresas que podem fazer a diferença, que serão aquelas que também contribuem em mais de 50% para a receita do IRC, essas não vão ter nada de especial com este orçamento. E espera que nos próximos tenham? Bom, vai depender muito daquilo que vai ser a performance da economia portuguesa e que está muito dependente de fatores exógenos. E, portanto, se de facto todas as economias com as quais Portugal interage tiverem uma performance positiva, eu admito que possa haver margem para haver um pouco mais de ambição na área fiscal em termos orçamentais. Muito obrigada pela sua análise. Muito Agora obrigado. uma análise global ao orçamento, coisa que não conseguíamos fazer ontem porque só tínhamos alguns dados preliminares a respeito do documento essencial do Estado.